Está me ouvindo? Olá, Marcos, estou te ouvindo. E você? Ótimo. Eu também, tudo bom. Oi, Vanessa. Oi, Marcos. Tudo bem? Olá, Oi, Célia. Célio. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Bom estar com vocês. Eu queria pedir para que vocês mesmo se apresentassem e para a gente continuar esse bate-papo, por favor. Começa, Marcos. Então, eu me chamo Marcos Arruda e sou economista e educador, ligado ao Instituto Pax, lá no Rio, que quer dizer Políticas Alternativas para o Cone Sul, e atuo principalmente em três redes que são o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Economia de Francisco e Clara e a Ágora das e dos Habitantes da Terra. Basta isso pelo momento. Obrigada, Marcos. Seja bem-vindo novamente. Conta, Célio. Bom, Célio Turino, uma satisfação estar ao lado de duas pessoas muito queridas, Vanessa e Marcos, né? Já vem de outras histórias, né? A gente vai se cruzando na vida, né? Por ideias e ideais muito próximos. Eu venho desde muito cedo uma militância pela transformação social, sobretudo a partir da cultura, e a cultura entendida no sentido amplo, né? Trabalhei em gestão pública, estive como secretário da Cidadania Cultural, no Ministério da Cultura, de 2004 a 2010, quando desenvolvi o programa dos pontos de cultura, né? O Cultura Viva. Depois, a partir de 2011, a vida me levou mais para fora do Brasil. Hoje, os pontos de cultura estão em 17 países. Aí eu fui sendo chamado para falar sobre isso, ajudar a organizar políticas públicas nesses países. A semana passada, por exemplo, a Argentina lançou uma ação de transferência de recursos para pontos de cultura e enfrentamento à Covid, por exemplo. É uma política bem efetiva, né? E assim em vários lugares também. A vida acabou me aproximando, né? O Papa Francisco acabou me chamando também para falar sobre pontos de cultura, desenvolver ações em parceria. Isso também foi bem interessante. A gente tem, é nisso que se desdobra, por exemplo, a economia de Francisco e Clara, também o Pacto Educativo Global, que é um outro chamado que o Papa fez. Acho que minha vida, nesse momento, ela está muito ligada a ir tecendo redes, impulsionando, tentar estimular as pessoas a construírem esse outro mundo, agora mais que necessário. Seguramente o mundo pós-pandemia será diferente. Não sei se melhor ou pior. Aí vai depender do que a gente fizer agora. Mas que será diferente do que era antes, isso com certeza. Nós não vamos voltar ao normal de antes da pandemia. Pode até ser um normal de mais horror, mas será uma outra normalidade que virá para o mundo, né? Então, agora, nesses tempos, é muito bom e necessário que a gente pense que mundo que nós queremos, né? Porque pode ser um outro normal, bom, solidário, respeitoso e que não tenha o humano no centro, mas que tenha a vida no centro, a comunidade da vida no centro. Então, Eu vi é assim que a uma gente vai. sobre normalidade, o retorno à normalidade, ficou muito emblemático logo no começo assim das quarentenas, né, dos sistemas de confinamento social pelo mundo, na parede de um prédio no Equador. Não voltaremos à normalidade porque foi a normalidade que nos trouxe até aqui. Pois Então, é. Isso é pensar muito bom. numa outra normalidade, ainda que a gente continue dando o nome de normalidade, é necessário, não é? A E vida é caos e ordem, né? Uma combinação, né? Agora a gente está numa explosão aí de desorganização, né? Mental, desorganização social.
econômica, sanitária, né? Depois vai estabelecer um novo equilíbrio, né? E aí esse que é o nosso papel, de que esse novo equilíbrio Já seja esteja a partir de sendo outros paradigmas, né? já Que esteja não sendo os... alinhavado. Eu trago uma reflexão que eu queria muito ouvir de vocês, sabendo que esse podia ser até ser considerado um evento também preparatório, né, ou de discussões, como está vendo, alguns webinários, alguns seminários. Nós mesmo estamos envolvidos com um pequeno grupo de jovens que vão participar lá do evento em Assis com o Papa, para preparar ideias, para ir amadurecendo essas ideias de direcionamento, né, de condução para essa normalidade. E uma questão que ficou assim muito pungente assim no meu pensamento foi como que a gente relacionaria, pressupondo que a gente está falando de uma economia de Francisco, que é a economia do próprio Francisco de Assis, né, que era um protetor é o protetor da natureza, né? E ao mesmo tempo do Papa Francisco, que escreve uma Laudato Si, como que a gente poderia correlacionar com os princípios dos direitos da natureza, essa nova normalidade que a gente precisa ir traçando os principais caminhos. E são princípios que são correlacionados com o próprio sistema, né? Você falou em causa e ordem, né? É próprio do sistema. A interdependência que ficou muito clara por conta de um vírus que nos torna totalmente ligados uns aos outros, quer a gente queira, quer não, né? A reciprocidade, a solidariedade, esses princípios todos que embasam os direitos da natureza e querem embasar também, acho que essa nova economia que vem desse colapso que a gente está vivendo. E aí eu queria ouvir, especialmente em relação à economia do amor, Marcos, como que a gente pode ir construindo, unindo essas pontas dessas teorias holísticas para traçar esses caminhos junto com esses jovens, né, no evento de Assis, né, direitos da natureza, Bom, ecologia integral, economia do amor. isso. Eu acho que é preciso começar pensando em como é curioso que, em momentos de grande crise, como nós estamos vivendo agora, uma crise maior do que todas as anteriores do século passado, não é? E que, durante essa crise, emergem os melhores valores humanos. As pessoas não só falam, mas praticam solidariedade, apoio mútuo, preocupação uns com os outros, não é? Tudo isso aparece como sendo, inclusive, de um campo de normalidade que não está presente no cotidiano da maioria dos povos que vivem dentro do capitalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, e é essa pergunta que eu faço em seminários e cursos por aí afora, né? Como é que nós podemos, então, tolerar uma economia que é o oposto de todos esses valores, que estimula o individualismo, o egocentrismo, a competição, a agressividade, a guerra, né? Guerra comercial, guerra fiscal, guerra de interesses, tudo é guerra no sistema econômico. E há uma incoerência, uma incompatibilidade muito grande. Então, eu chamo isso de uma guerra, um conflito entre a normose e a verdadeira normalidade. A normalidade, quem é? É a normalidade biocêntrica, da vida no centro de tudo. É a normalidade de uma humanidade que, para ser feliz, precisa uns dos outros, que reconhece que estamos todos e todas interligados em todo o planeta e em todo o cosmos, não é? E que, portanto, nós precisamos reconstruir a economia com base nessa percepção. Que seria uma economia em que tudo e todos estão interligados, não é? Normose é um termo que vem da psicologia,
foi elaborado em cima das obras do Pierre Weil, e é muito interessante como conceito, né? Porque tem a ver com a ideia de uma doença da normalidade, não é? A normalidade deformada, a normalidade sendo algo negativo, contrário à própria evolução da vida e da humanidade. Então, eu digo, passemos da normose para a verdadeira normalidade, que é essa de uma evolução que aponta para cada vez mais vida, vida em evolução, humanidade em evolução, sempre se superando cada vez mais, aprendendo consigo própria, aprendendo com a natureza e indo sempre mais além, que é a definição mais rica e profunda de educação, né? É aprender a ir sempre mais além de onde nós já chegamos. Você diria, Célio? Diga, Vanessa. Diga primeiro. Você diria que essa economia do amor ela é a própria economia, ou ao contrário, que a economia de Francisco é a própria economia do amor? Isso... Sem dúvida, Vanessa. Na verdade, é a busca dessa economia com alma, né? Porque a gente foi praticando uma economia sem alma, uma economia que transformou tudo e todos em objeto, em mercadoria, né? Até nossos desejos mais escondidos, né? Tornaram mercadoria, o que é essas empresas de rede social, por que elas ganham tanto dinheiro? Elas acumulam tanto porque elas sabem manipular os desejos, os sentimentos, as sensações das pessoas, e a gente entrega isso nas redes sociais, né? Que aí vai sendo decodificado por algoritmo, né? Então nós vamos nos coisificando e vivendo num mundo que é absolutamente ilógico, irracional. Isso é muito simples de perceber. Nós vivemos num planeta finito, ou seja, os recursos eles são conhecíveis, né? Imensuráveis. Está quase tudo mapeado, né? Tirando outro lugar, né? O subsolo, os oceanos, né? E, no entanto, nós aplicamos um modelo econômico baseado na acumulação infinita, na exploração absoluta, ou do humano sobre o humano, sobre as pessoas, ou também sobre a natureza. É isso que tem agregado valor, né? Um valor de acumulação. É também uma economia abstrata. Gira hoje em dinheiro no planeta trilhões de dólares, mas muito além Quatrilhões. do 4 trilhões, né? É uma coisa assim, é uma fábula absurda, né? Porque quanto é o PIB do mundo hoje? Deve ser uns 80, 100 trilhões, né? Uns 80. 85, E deve ser o quê? Perto de um quatrilhão. É algo absolutamente irreal, né? Mas só que eles nos vendem que isso é o real. Mas isso não é o real, isso é uma abstração, né? Total. Real são essas redes de solidariedade, enquanto a gente pega na mão do outro, leva para o hospital, cuida. Real é o que os profissionais de saúde estão fazendo agora no enfrentamento à pandemia, né? E real é esse movimento de bolsa, sobe, desce dinheiro, porque aí as pessoas ganham. Fictício. Real também é aquilo que a gente faz plantando, né, perto da gente, né? Então, o coronavírus, de novo, ele parece que trouxe esse despertar, né? De volta para dentro de casa, volta para dentro de si e olha para o teu bairro. A gente teve aqui 2 permacultoras nos 2 episódios anteriores aqui das nossas lives e elas trouxeram muito isso, né? O que salva no final plantar, aí a produção do alimento. E aí estava falando, né, nesses quatrilhões, eu nem sei falar direito esse nome,
e dessas Lembra as características... histórias do tio Patinhas? Eu do lia tio tio Patinhas. Patinhas. Né, dessa coisa tão Quinquilhões, quatro irreal. questões. Essa produção de alimentos em escala, né, de latifúndio, em escalas irreais, onde o alimento se transforma também numa métrica irreal, ela também está junto nessa análise do que não funciona mais, né? Então, é o coronavírus mostrando, né, a economia local como o fomento, né, o fortalecimento da economia local, do pequeno agricultor, né, do permacultor, como uma solução muito prática, muito viável para a gente resgatar essa solidariedade, inclusive, né? Produzir junto e compartilhar o excedente, não é? Eu moro aqui na Moca, né? E estamos há 60 dias, eu e a Silvana, minha companheira, estamos aqui no nosso apartamento aqui. Né? A gente está comprando só do bairro, né? Hoje chegou a feira, né? Toda terça-feira é também nem é de uma cooperativa, mas é de uma produtora certificada, né? Alimento orgânico, ela produz lá em Gonçalves, e o que ela não tem, ela também pega de alguns outros fornecedores, e está indo bem, estamos consumindo assim, aí descobrimos um pessoal que faz pães, então aí compramos pão do pessoal. Inclusive, vou te dizer uma coisa, estamos gastando menos do que antes, né? Eu já faz quase 60 dias que não ponho um sapato, às vezes o tênis para levar o lixo lá fora, né? A roupa, consumismo e tudo, a gente precisa de menos coisa, né? Então, quem sabe aprendemos a isso, né? A viver com menos, mas para que todo mundo viva bem. Viver com menos não significa viver mal, não. Pelo contrário, as pessoas podem viver bem, confortavelmente, ter seu livro, ter seu acesso à internet, ter um equipamento necessário para esse acesso. Veja, a gente está em distanciamento social. Aliás, eu considero que esse não é a melhor palavra para o conceito, né? Porque nós estamos em distanciamento físico, mas não social. Socialmente, nós estamos próximos. É verdade. E então, tudo isso precisa ter uma mudança, né? Se a gente estabelecer uma economia de vizinhança, uma economia comunitária, né, que remete também à agricultura urbana, pequeno comércio, já vai ser um grande salto, né? Mas eu penso que tem que ir além disso, né? Há que pensar o mundo pós-pandemia, né? E há que pensar isso agora, durante a pandemia. Exato, vou fazer. Deixa eu acrescentar primeiro o porquê desse nome Economia do Amor e depois ligar com essa visão de pós-Covid-19, que tem muito a ver com esse processo de construção do novo, né? A partir do velho, inclusive. Economia do amor no sentido de amor como acolhimento do outro enquanto autêntico outro e não enquanto uma projeção dos meus desejos, expectativas, carências, né? Então é acolher a outra pessoa, o outro país, o outro povo como ele é e criar um diálogo, como dizia o Paulo Freire, uma comunhão de espíritos buscando a complementaridade da diferença. Esse é o grande valor da diversidade, né? É que cada um traz um aporte e, juntando tudo, vira uma grande riqueza boa para todos e todas. Então, imagina uma economia que acolhe os outros, que acolhe as necessidades uns dos outros, onde, por exemplo, dentro de uma empresa, uma fábrica ou uma cooperativa, você tem cada pessoa pensando nas suas necessidades e nas de todos os outros. E você tem todos os outros pensando na tua necessidade, em vez de só você, como é no sistema centrado no lucro e na competição, né? Então, economia do amor é uma economia que reconhece, por exemplo,
todo o campo dos cuidados. O que é isso? São as mães que cuidam dos filhos, são as mães que têm 3 jornadas de trabalho em cada 24 horas, né? São os serviços aos idosos, às crianças, às pessoas portadoras de deficiência, muitos, a maioria deles, voluntários. Foi tão interessante que, há uns 10 anos atrás, a ONU publicou, não, há 20 anos atrás, o primeiro estudo sobre o trabalho voluntário no mundo, né? E deu o seguinte resultado em dólar. Convertido o trabalho voluntário que eles levantaram na pesquisa em dólares, daria um valor de 16 trilhões de dólares, que é a tradução de um trabalho que nunca foi remunerado, né? Então, trata-se de um trabalho de doação. Na economia solidária, nós trabalhamos 3 campos de comércio, de trocas. Uma que é a compra e venda, a segunda que é o escambo, isto é, a troca de objetos ou serviços diretamente, sem nenhuma intermediação de dinheiro, e a terceira que é a dádiva, o dom, não é? E essa terceira está excluída da economia do capital. Mas, para nós, nas economias solidária, criativa, circular, o que seja, o trabalho voluntário é tão trabalho quanto os trabalhos assalariados, não é? E outros mais. Então, eu fiquei muito contente quando eu li as 5 propostas dos holandeses, 170, vocês devem ter visto, né? Uma dessas propostas é construir uma nova estrutura econômica que, entre outras coisas, reconheça a economia dos cuidados, né? Que é incorporar toda essa na economia formal globalizada, global. Então, estamos no bom caminho. Bom, falta só mencionar mais uma coisa, é que no horizonte mais utópico que eu e outros temos, nós acreditamos numa economia que já não necessite de dinheiro como intermediário, porque estaremos produzindo tudo o que é necessário e capazes de responder a todas as necessidades de todos, recebendo de cada um e cada uma segundo as suas capacidades. Quando a gente equacionar necessidades e capacidades, nós vamos poder ter uma economia do amor globalizada. Está vindo um comentário aqui agora da Ana Caroline Tânia Mendizabal, e ela estava falando, ela estava falando ao mesmo... você conhece. Ela estava falando ao mesmo tempo que você, escrevendo ao mesmo tempo que você falava, Marcos, né? E concluindo, né, que são alguns elementos que ficaram muito evidentes nessa proposta da Holanda, nesse momento de coronavírus, os elementos que vieram, né, e ficaram tão evidentes quanto eu estava mencionando dos próprios princípios dos direitos da natureza, que ficaram evidentes com a pandemia, né? A gente não precisou nem teorizar a respeito, é só dizer, olha, tá vendo, aqui esse elemento está descrito aqui. Era como se eu senti no início da quarentena, quando eu pude também voltar também a mim mesma para dentro um pouco mais, que era como se a pandemia estivesse colocando em evidência aquilo que já estava descrito. Era como se a gente já tivesse descrito aquilo que era o caminho que se colocava, né? Como, por exemplo, esse que eu trouxe de voltar para o local, né? E aí o Célio mencionou a economia comunitária, é um outro ponto de conexão com o princípio dos direitos da natureza, que é a política comunitária, que é uma outra oportunidade. Quando a gente está desenvolvendo uma economia comunitária, dentro dessa economia, né, pressupondo essa economia de vizinhança, a gente cria também os espaços de compartilhamento
de decisões, de trocas, de construção de saberes, para aprender a fazer também uma nova política, né? A partir dessa... Absolutamente. Não é verdade? Então, Perfeito. Então... Isso tudo se interliga, porque, em primeiro, essas práticas, elas são ancestrais. E elas, há vários povos que a mantêm até hoje. Não é algo utópico, distante, ou algo remoto, que se perdeu num passado longínquo. Não. A resistência dos povos indígenas, a construção o conceito do bem viver, por exemplo, né? Ele é uma teorização que se desenvolve nos últimos 20 anos, principalmente em universidades andinas, mas a partir do modo de ser, de se relacionar dos Quechua, dos Aymara, também dos Guarani, aqui o Tecoporã, né? o Sumac Calçai, no Quechua, o Sumacamanha, no Aymara. Para cada um desses povos, eles têm os seus termos. A permacultura. A permacultura é o quê? É uma construção a partir do modo de, de ser, do modo econômico dos aborígenes da Austrália, né? Então, tudo isso ele vem sendo praticado. É praticado também em comunidades, em pequenos municípios, em comunidades rurais, na cultura caipira. Claro que também a vida em comunidade, ela também traz muita mesquinharia, ela traz muitas disputas, fofocas, por isso que é necessário que seja um comunitário humanista, né? Para além de se perceber só no seu próprio grupo, né? Daí a necessidade, a Covid agora ela remete a isso, de uma cidadania planetária, porque o vírus não tem limite territorial, né? Não tem limite de país, né? E isso também a gente está percebendo. Não haverá como sair dessa crise, por exemplo, se descobre uma vacina em um país e aquele país se imuniza. Não dá, a crise vai continuar. Ou a humanidade toda vai receber a vacina, ou a gente não vai sair da crise. Então, como na relação da vacina, no enfrentamento à pandemia, e outras coisas. Eu só diria assim, eu sou por natureza uma pessoa otimista. Se a gente não pensa que as coisas vão melhorar, a gente não se move. Mas, por outro lado, há que entender que nesse período de pandemia, de peste, né, o pior também se revela no ser humano. Vem o melhor, mas vem o pior. Essas caravanas da morte aí que estão ocorrendo, pessoal ir por porta de hospital e fazer buzinaço, ofenderem, cuspirem em enfermeiras, como aconteceu, isso revela também algo muito cruel, né? Muito terrível aí das pessoas. Então, eu penso que nós vamos estar vivenciando esse melhor e o pior das pessoas. Vai ser uma disputa, a gente vai ter que cultivar para que o melhor emerja, né? E não o pior, né? Mas nos preparemos, porque os próximos 2 meses, sobretudo aqui no Brasil, vão ser terríveis. Nós já estamos na marca, já se regularizou uma marca de 700, 800 mortes por Covid oficiais, né, aqui no Brasil. Muito provável que nos próximos dias a gente pule para o patamar de 1.000 mortes diárias. Isso, acho que é uma das maiores do mundo, não é? vai, A Lara Esfer estava me dizendo, cresce. está aqui comentando uma preocupação, não sei se a gente vai saber responder, mas eu diria que pelo bom senso não é verdade, mas ela está preocupada aqui, que o Brasil não assinou o Tratado Mundial de Cooperação para a Vacina.
que não teremos não. acesso. Vai ter acesso, porque é o que eu disse. Então, não vai ter como o mundo sair da crise sem que o Brasil saia, independente do presidente. Mas, provavelmente, nós não seremos os primeiros. Nós vamos ter que esperar a todos os que se envolveram no consórcio receberem e depois nós vamos receber. E isso vai significar mais quantas dezenas de milhares de mortes. Por isso, quando se caracteriza o atual governo, Bolsonaro e essa turma toda dele, como genocidas, eles são. E eu espero que em algum momento, porque a história ela precisa ser mais firme. O Brasil está vivendo esse horror todo porque a gente não fez ajustes com a nossa história. E esse pessoal vai ter que enfrentar Tribunal Internacional Humanitário. Eu ia comentar isso, como os historiadores como você, né, Sérgio, são importantes nesse momento, porque você estava falando do resgate desses saberes, né, que o bem viver é construído a partir do resgate desses saberes. As políticas comunitárias são desenvolvidas desde que os primeiros grupos humanos já faziam política comunitária, né? Como a gente precisa voltar, né, no passado e definitivamente aprender com esse passado, né, Marcos? Você tem uma história aí que é muito terrível nesse sentido, né? Para você, né, que passou pelo que passou no passado, está vendo uma reconstrução disso, né? Uma tentativa de resgate disso, como é importante, né? Aprender com o passado. É difícil acreditar, né? Nós que passamos pelos 21 anos de ditadura e sofrendo as consequências dela, desse totalitarismo brutal que torturava, matava e desaparecia com quem era oposição à ditadura, dificilmente voltaria na nossa ideia. E cá estamos quase na beira desse precipício, né? Agora, uma das coisas que é mais interessante que você mencionou e que o Célio elaborou um pouco, eu queria aprofundar um pouquinho, que é o tema da governança, não é? O que é isso? É a capacidade da gente gerir uma coletividade em benefício dos seus membros, não é? Na verdade, o que nós temos visto é uma governança que só tem de democrática o nome, não é? Porque, na verdade, fora o direito de votar, o povo não exerce nenhum outro direito ativamente, não é? Então, nós trabalhamos nessa visão de uma economia de solidariedade, de apoio mútuo, de complementaridade da diversidade, né, com a noção de uma governança democrática, autêntica, né, que é participativa. Por isso que é importante o que o Célio contava sobre as diferentes práticas de outra economia que ocorre em vários espaços, né? Eu sou membro, por exemplo, de uma ecovila, que é uma comunidade rural, né, que busca se unir em torno de um projeto comum de desenvolvimento socioeconômico, político, no sentido da gestão compartilhada, né, cultural e espiritual. Essa vertente da espiritualidade sendo muito importante, porque ela é que permite que a gente valorize a outra pessoa como um elemento do meu mundo e um elemento que traz a presença do Criador, do divino, da pessoa divina para o interior da minha vida e das minhas relações, né? Então, eu acredito que uma economia de Francisco e Clara tenha como um dos seus pilares uma espiritualidade ativa, solidária, compartilhada e, ao mesmo tempo, profundamente pessoal, onde não haja dogma nem
imposição de ninguém sobre como que eu devo me relacionar com o divino dentro de mim e dentro do mundo, não é? Então, governança democrática é o que nós praticamos nas ecovilas, por exemplo. E não faltam contradições e conflitos, como o Célio bem apontou. Ao contrário, mas é isso que nos desafia a desenvolver uma comunicação não violenta a partir de um desacordo, né? A partir da crença, da confiança de que o outro não está discordando de mim por maldade, por egoísmo, mas talvez por ter uma visão diferente da mesma realidade ou por uma falta de compreensão de algum aspecto do que eu falei. Então, tudo isso vai fazendo amadurecer um coletivo para ele ir se tornando uma unidade comum, né? Todo mundo está junto para compartilhar a diferença e se complementar nela, né? Então, isso nos leva a produzir comida para toda a comunidade, são as hortas coletivas, leva à produção de casas em base na bioarquitetura e na bioconstrução, leva à introdução de água colhida das chuvas, guardada em cisternas cobertas, cisternas de placa, leva também à introdução da energia solar como fonte de energia para a água morna, quente e também para a própria eletricidade. E ainda a produção, em alguns lugares está começando, de combustível, biocombustível com base em algas, por exemplo. Então, são todas iniciativas que levam adiante o espírito ecológico de uma economia solidária de Francisco e Clara. Na live passada esteve aqui com a gente a Reni Freitas, que trabalha bastante com a questão das ecovilas, ela faz parte da rede global para as ecovilas, falou bastante sobre isso, falou sobre a aplicação da sociocracia na resolução de conflitos nas ecovilas, foi bem interessante ver desse possível. Isso, eu acho que só é possível aprender a se relacionar em comunidade estando numa pequena comunidade, né? Com respeito, sim, à cidadania planetária. Mas como é que eu vou exercer uma cidadania planetária nesse nível planetário se eu antes não voltar para casa e começar a fazer isso a partir da reconexão? E, aliás, esse é um ponto que eu tenho trazido bastante, que da crise ecológica, neste ponto em que se chegou, que já foi ultrapassando, colapsando mesmo, a gente colapsou agora, né? É fruto de uma profunda desconexão, uma desconexão da natureza que culminou com a desconexão do indivíduo, até dele próprio, né? O indivíduo já não se reconhece mais, já nem se identifica mais, já não se reconhece. Como é que vai reconhecer o outro? Se precisamente o sentido de comunidade é se reconhecer no outro. Para eu me reconhecer a humanidade no outro, eu preciso reconhecer dentro da minha. Então, acho que, de novo, né, esse trabalho de voltar para dentro, voltar para as casas, voltar para o bairro, voltar para si mesmo e se reconectar, né, para poder voltar a estar conectado em nível planetário, né, com essa mesma mãe. Diga, Célio. Bom, na verdade, é a coisificação, né, que chegou ao limite extremo. É isso. Agora nós estamos no caminho de um pós-humano, né? O Homo sapiens, ele é resultado de um processo de se autofazer, né? E nós somos o Homo sapiens sapiens, somos resultados da revolução do Neolítico, que é a revolução agrícola, que seria a última fase da chamada pré-história, né? Um movimento aí de 12 mil anos, não mais que isso. E esse Homo sapiens sapiens, ele está se transformando num pós-humano, né?
sinais, a nossa capacidade de nos identificarmos. Dali a pouco a gente não sabe se locomover numa cidade, né? Por quê? Porque tudo é por GPS, né? Por Waze da vida. Então, perdemos as referências. Também o nosso corpo ele vai recebendo várias próteses, né? Então, tanto do ponto de vista mecânico, como do ponto de vista emocional também, a gente vai deixando de ser esse humano, né? Então, a salvação do humano está na nossa reconexão com o nosso estado de natureza, com a comunidade da vida, né? Isso é um elemento fundamental. Até, veja, no ano passado, todo mundo estava assustado com as mudanças climáticas, mas, na verdade, nós estamos vivendo agora uma pandemia que nos colapsou a partir de uma crise sanitária. Vamos sair dessa crise sanitária, mas podemos, em seguida, pegar outras. E a partir de uma crise climática, e assim vai, né? Então, vamos querer seguir assim? A espécie humana é a única que rouba dos seus filhos e netos. É do instinto dos seres vivos a preservação da espécie, preservar o futuro da espécie. Nós estamos roubando dos nossos descendentes, né? Isso é inacreditável. A gente faz isso de uma forma consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Se compreende racionalmente, não se compreende. Então, isso vai precisar ser retomado. Há que discutir também a questão da política e do Estado, né? Veja, não há como sair de uma crise como essa sem um Estado com capacidade de intervenção efetiva na vida das pessoas. Veja, é só olhar plano de saúde. Aliás, os planos de saúde devem ser o setor econômico que mais está lucrando com a pandemia, porque as pessoas não estão indo aos serviços de saúde, né, até com receio da Covid. Então, eles estão ganhando assim bilhões e bilhões. Rios de dinheiro. E qual a atitude deles nesse momento? Nenhuma. E assim como outros setores, setor financeiro, a mesma coisa. Então, tudo isso precisa ser rediscutido. E particularmente aqui no Brasil, nós vivemos numa situação, né, que, veja, nos anos 90, eu comecei a atuar um pouco depois do Marcos, mas eu peguei o final da ditadura, participei do movimento pela anistia, movimento contra a caristia, em 77, mais ou menos, que eu comecei a atuar na resistência democrática, né? Tinha 16 anos naquela época. Eu posso dizer o seguinte, nos anos 90, e mesmo nos anos 80, 90, começo dos anos 2000, ninguém se assumia como sendo de direita no Brasil. Tinha o centro e tinha a esquerda. Bom, ninguém era de direita. Claro que era, mas não se assumia. Era vergonhoso. Mas de alguns anos para cá, as pessoas se orgulham em se assumir como de extrema direita, em assumir as posições mais odiosas possíveis, né? Em cultuar coisas absurdas, não é? Como colocar camundongo na vagina de moças torturadas e achar isso certo, ou levar crianças para assistirem os pais sendo torturados. Era isso que fazia o Ustra, que é o herói do presidente, e de pessoas que Isso é vão uma lá loucura, eu não defender consigo isso. nem ouvir isso, uma loucura. Mas é isso, e a gente precisa começar a dizer essas coisas, porque elas são concretas, não são abstrações. Não É foi isso. sonho, não foi um sonho, não foi uma Quem história. defende isso. E, e a gente não pode ir para uma situação dessa, né? De uma quebra de qualquer parâmetro, não é político, é ético, é moral, né? Então a gente precisa discutir essas questões para recimentar o Brasil, serzir o Brasil de uma outra maneira. Nenhuma nação se sedimenta no ódio, né? O caminho
que a gente está tomando vai levar a um massacre maior. Veja só, e é exemplo concreto. Dia 17 de março, houve as primeiras 2 mortes na Argentina. Foi o mesmo dia que houve a primeira morte no Brasil. Eu vi esse comparativo, impressionante. Eu vi. Então, Muito diminuído. hoje a Argentina, eu tenho os dados assim de alguns dias atrás, mas não deve ter ultrapassado 300 mortes. Talvez um pouquinho mais, mas não passou desse quadro. Começamos no mesmo dia. E o Brasil já passou de 12 mil. Mesmo que as pessoas falem, vamos fazer uma comparação relativa. Então, vamos comparar a Argentina com São Paulo. Populações equivalentes, 45 milhões, mais ou menos, cada um dos países. Inclusive, o produto interno bruto da Argentina é equivalente ao produto interno bruto de São Paulo. Então, é um quadro equivalente. São Paulo já passou de 4 mil mortes. E agora, você vai ver o presidente Alberto Fernandes. Eu vi uma live dele assim, tão deliciosa, ele tocando violão, conversando com os jovens, falando para ficarem em casa. Olha o contraste, né? Mas nesse contraste, se a gente comparar São Paulo com a Argentina, nós temos aí uma diferença de 3.700 mortes. E isso é real. E foi resultado de uma opção. Não é só também da liderança política. A liderança também é feita, ela é resultado da concepção das pessoas que a colocaram como liderança. Mas isso retroalimentado, né, afeta a Célio? vida das pessoas. Oi? É retroalimentado, né? Diga, Marcos. Então, para a gente ter essas comparações, isso precisa ser muito bem visto. E é de novo a solidariedade, né? É de novo o chamado para a solidariedade. Porque se você não faz por você, porque é essa a tua opção, né? Entrar nessa política de gado, então faça pelo outro, que resolveu se resguardar para resguardar também os seus, inclusive os seus vizinhos. Fala, Marcos, você está querendo fazer uma contribuição? Nós estamos vivendo a extremização do neoliberalismo na economia. E isso é terrível, né? Hoje, qual seria uma das primeiras soluções para o problema do Covid-19 e do isolamento físico que está sendo um dos caminhos para evitar o contágio maciço? Seria o Estado cumprir o seu papel de distribuir toda a renda possível, todo o recurso, fundos públicos possíveis para aumentar o poder de compra de cada cidadão desse país e viabilizar, então, o recolhimento no isolamento sem o risco de morrer de fome, de ver a sua família faminta, não é? Mas isso não entra no receituário dos neoliberais, Paulo Guedes e toda essa cambada. Por quê? Porque para eles só há dinheiro na mão de quem trabalha ou de quem rende com os seus investimentos, né? E isso é uma economia fracassada. Nós precisamos de uma economia em que o Estado recolha dinheiro da sociedade na forma de impostos para devolver esse dinheiro na forma de serviços públicos da melhor qualidade. E se isso é possível em tantos países, por que não é aqui no Brasil? Eu quero dar 2 exemplos muito concretos. Um é a Venezuela. Só se fala mal da Venezuela hoje na mídia, mas, na verdade, a Venezuela está sendo um dos países exemplares em como lidar, mesmo na penúria do bloqueio e da crise política, em lidar com o Covid-19, dando o máximo apoio à sociedade, investindo todo o possível, todo o recurso que arrecadam
melhora dos hospitais, das condições dos profissionais, das profissionais, etc. E isso tem se revelado eficaz nos números da Venezuela, né? Então, são só algumas centenas de contaminados, são só algumas dezenas de mortos. E há um outro indicador muito importante, que é o dos testes, né? Em termos de testes, enquanto o Brasil já fez 3.200 testes, com o tamanho que o Brasil tem, a Venezuela já fez 15.000 testes. Olha a contradição aí. Por milhão, né? A Lara está, inclusive, contribuindo aqui com os números da Argentina. Né? A Lara, que já fez uma contribuição anterior aqui nos debates, que os últimos números são 319 mortes na Argentina, 6.563 casos, 319 mortes. O Célio vai ter que nos deixar daqui a pouco, infelizmente. Hoje está concorrido de lives para você, né, Célio? Isso é porque a gente tem muito poucos para falar, a gente precisa multiplicar esse conhecimento, porque a gente precisa de muitos, né? Eu queria que você deixasse um recado final. Olha, tem alguns jovens aqui das nossas comunidades que vão lá para Assis, inclusive o Eduardo brasileiro entrou aqui. O Eduardo está aqui nos acompanhando, mandou um recado aqui para a gente. Ó, parabéns, Trindade da Amorosidade Querida. Parabéns, Trindade da Amorosidade Querida. Que bela. Bonito, né? Você é entre nós dois aqui. Olha só. Eu queria que você deixasse um recado, Célio, já que você vai ter que nos deixar, o que a gente leva lá para Assis, né? Por exemplo, uma pergunta que veio do Ivan, que vai estar lá com a gente, que faz parte do nosso grupinho pequeno de debates que a gente está fazendo. Eu sou anciã lá dentro e eu fico caladinho ouvindo os jovens. Mas eles estão promovendo seminários, está lindo de ver. E ele pergunta aqui uma coisa muito prática, talvez seja um recado possível para levar para a CIS, né? Como nós podemos ajudar a desenvolver um consumo consciente nas pessoas à nossa volta no dia a dia? Não, a primeira contribuição brasileira para a CIS, só essa já vou estar muito satisfeito. Eu vou estar com Economia de Francisco é clara. É o feminino. Não há como pensar as novas economias sem a dimensão do feminino. E essa é uma contribuição muito forte que o Brasil vai estar levando para si. Sabe que na Argentina eles também já assumiram. Francisco é claro. E graças ao que eles viram que a gente está fazendo aqui. Né? Mas há mais, né? Há muitas experiências. O Brasil é um país contraditório. Ao mesmo tempo que ele é um país desigual, é um país agressivo contra a sua gente, um país violento, mais mata no mundo em termos absolutos, né? E ao mesmo tempo esse país só sobreviveu porque ele criou redes subterrâneas de solidariedade, né? Isso vem desde o tempo dos quilombos, da abolição, inclusive, né? Enfim, houve momentos assim muito preciosos na história do Brasil que são esquecidos, né? Teve na cidade de Santos, no final da escravidão, havia o Quilombo do Jabaquara, chegou a ter 10.000 pessoas. Santos era a cidade da liberdade, os ferroviários que abrigavam os escravizados, as rebeliões todas das senzalas foram milhares, né, que são muito pouco contadas, né? E essas rebeliões foram criando também laços, né? Porque um africano escravizado ele só conseguiu sobreviver nessa terra porque ele contou com a solidariedade dos indígenas e que ensinaram a viver e também de contato com os caboclos, daí foi misturando. Então, né, essas vilas populares, né, elas são construídas pela autoconstrução, multidões, né? O mutirão vem do motirô, do tupi, né? Então, a gente precisa ir ao encontro dessa nossa alma e se redescobrir a partir dela, né? Esse é o segundo aprendizado, né? E aí valorizar essas ações que são feitas mesmo de baixo para cima, né?
O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, acho que da América toda. Nos Estados Unidos também não deve ter, né? Não, Foram 14 mil na colheita de 2018. Tem agora, na Covid, tem dado uma contribuição fundamental de solidariedade e também todas essa capacidade brasileira de articulação em rede, né? Articulação de semiárido, né? São muitas experiências e a gente precisa valorizá-las, né? E jogar luz para elas, né? Mais do que para o negativo, a gente tem que jogar luz para elas. Mas sou Por muito de último, acordo com isso. Muito. e por último, queria dizer assim que sempre uma satisfação, Marcos é um mestre, né? Tá contigo também, Vanessa, que é outra mestra. O Marcos é um mestre com mais tempo, né? Marcos é o Tá indo mestre da nesse economia do processo. amor. Exato, então, e a gente vai indo nessas construções comuns, importante estar nesses momentos, essa construção da economia de Francisco e Clara. Eu vejo que ela precisa dar um passo no sentido de se tornar um movimento social que alcance os corações e as mentes de todos os brasileiros, independente de religião, isso é muito importante, e até porque o simbolismo de São Francisco de Assis ele extrapola, né? O totalmente. catolicismo, digamos assim, é o jovem de Assis, né? Homem de encontro entre religiões e tudo mais. Então, eu acredito que isso é algo que, agora na construção das vilas temáticas, vai ser até interessante. Quando ocorrer o encontro presencial em Assis, o movimento vai estar muito mais fortalecido e aqui no Brasil a gente vai estar muito fortalecido também para ter uma interlocução, porque é necessário fazer emergir esse outro Brasil. Eu estou muito envolvido na construção da Lei da Emergência Cultural, a gente vai ser votado semana que vem, e que vem coisas boas por aí. Amanhã a gente vai fazer até uma webconferência sobre isso, e agora eu estou tendo que me retirar exatamente para fazer uma Preparar reunião isso. para organizar essa Então, preparação. só nos Então, resta dizer muito obrigado. Vou ficar aqui com o Marcos e a gente vai eu dar acho que vale a conta pena, né? de Aí terminar fiquem de vocês fazer. dois, Então, tá bom? vamos ficar. Célio, Mas volta, obrigado. Célio. Muito obrigada. Obrigado pelas tuas falas. Eu queria só te pedir para dar uma atençãozinha para o manifesto da Ágora, que está Eu buscando vi sim. assinaturas, tá bom? Você É também. que, assim, Marcos, tem dia que eu vou até a madrugada e com essa questão da lei. E a gente também se envolveu numa outra construção que foi ao acaso, né? Nós estamos fazendo cerimônias de encantamento, de luto, às segundas-feiras, onde foi com o Leonardo Boff, Eu vi, Benjamin foi Taub. maravilhoso. Sim. Nós decidimos na semana passada, quando da morte do Aldir Blanc, também do Flávio Migliaccio, a dona Neném da Portela, aí nós fizemos rapidamente uma atividade, porque ainda não está medido totalmente o efeito do isolamento, né, na psique, na subjetividade das pessoas, né? Sim. Então a gente começou a fazer essa atividade também. Tá dando muito trabalho, é para ser um dia só e agora vai ser toda semana, né? É Esse preciso, mas ritual. é preciso. Né? Muito obrigada por isso É, também, Célio. Olha, tem gente Então, se isso despedindo me aqui, te agradecendo, te viu? O ocupa, te Nicolás ocupa dizendo muito. aqui, ó, muito inspirador ouvi-los, obrigada por essa live. O Então, Nicolás assim, é um menino também da economia de Francisco e Clara, né? não, Acho que tem é ele. vários aqui, sim, Gente tem boa vários ele. jovens de lá. Isabel dizendo dessas percepções da solidariedade agora do Covid-19, que elas devem permanecer. Ela faz alguns questionamentos aqui que eu vou deixar junto com o Marcos para a gente concluir. Com a Vai tua ficar bom. ausência, já torcendo para a tua próxima reunião ser super proveitosa, querido. Muito obrigada, viu? Obrigado. A Tchau, gente se vê meu. em Beijo. Assis, mas eu espero Abraço. aqui também antes Vamos, disso. vamos, claro. Até Tchau. breve. Tchau, Tchau. Até. até. Marcos, a Isabel diz assim:
A Isabel, eu acho que é a Isabel que está lá no nosso grupo menor, e ela diz que ela é do mais 35, né? E ela diz assim, sobre essa questão da solidariedade, né? Que foi assim, acho que foi o primeiro despontar com a Covid-19, foi esse espírito, como é que a gente faz para começar a se ajudar, né? Nessa parcela do bem, né? O Célio colocou que é também uma oportunidade para o mal transparecer visceralmente, mas eu também sou uma otimista e uma positivista, eu tenho visto muito mais o bem. E ela diz, acreditam que essas relações mais solidárias que têm se fortalecido no cenário da Covid-19 podem permanecer na nova normalidade, que é uma expressão que você usou, né? Nós podemos incentivar esse sentimento, né? Eu diria, até complementando ela, incentivar a permanência desse sentimento, né? Dessa inclinação. Exatamente. Eu me lembrei Pois é, agora mãe. antes de passar, de Humberto Maturana, que é alguém que eu estudei profundamente para desenvolver os direitos da natureza numa das suas perspectivas, que é o ser humano, ele é inclinado ao amor, que é o que ele chama de biologia do amor. Nós, não só o ser humano, mas todos os seres dotados de vida, eles são inclinados a essa energia do amor, que é a energia da criação e da cocriação. Como que a gente faz para resgatar, na verdade, esse sentimento que é inato, né? Essa inclinação inata? Bom, que ótimo que você trouxe o Maturana, porque a definição de amor que eu falei há pouco é dele também, não é? O acolhimento do outro enquanto autêntico outro na conversa, na compartilhamento, na comunhão. E o Maturana traz essa riquíssima reflexão sobre o amor na existência da vida como uma tendência evolutiva e não apenas como um preceito moral ou ético, não é? Ora, pensar nisso como uma lei de evolução da vida é uma coisa muito radical. E é aí que entra o desafio. Ou a gente muda a economia, ou a gente muda o modo de propriedade de gestão da nossa existência econômica, do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, ou a gente está nadando contra a corrente evolutiva. A gente está indo para trás em vez de ir no sentido que a evolução empurra. Por isso que eu nem preciso me chamar de otimista, eu sou realista, porque eu sou geólogo de formação e a minha visão é de milhões e bilhões de anos. Olha que engraçado, você é o primeiro otimista, Marcos, que se diz realista. Geralmente são os pessimistas que falam, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Mas eu te conheço e eu sei que você é um otimista. Mas eu sou com uma base bem real, que é essa. Tudo passa, tudo evolui, nada fica como está ou só anda para trás. Às vezes, os passos que a gente dá para trás servem para a gente dar um novo impulso para ir mais longe do que a gente tinha ido antes. Então, não se intimidar. O desenho da evolução não é um círculo, é uma espiral ascendente e convergente, cada vez mais gente fazendo parte dessa consciência coletiva da humanidade que os hindus chamam de Akasha e que o Sheldrake, que é outro cientista fantástico, muito perseguido, chama de campo mórfico ou ressonância mórfica, não é? Então, é essa visão que origina também, a física quântica e que nos traz uma outra, o conceito dentro desse do amor, que é da partícula fundamental, que nos conecta. Que nos liga. Desde o princípio. Exato. Por isso eu queria relevar, se a gente ainda tem um momento, claro, temos, Vanessa? Claro, Marcos. Aquele toque que nós demos antes no tema da comunidade. Eu queria falar uma palavrinha sobre comunidade e outra palavrinha sobre cidadania planetária. Importantíssimo. Dois extremos, né?
dois extremos. Então, quanto ao local, quando a gente fala em consumo e produção e reprodução da vida a nível local e territorial, nós estamos falando do enraizamento do ser humano no seu espaço de pertencimento. E a globalização do capital nos desenraiza. Você olha para as cidades atuais e você vê que ninguém pertence a lugar nenhum, está todo mundo vivendo no sufoco de passagem, e os que estão vivendo muito bem vivem cercados de muros e cercas e com guardas e com mecanismos de segurança para poder sobreviver à barbárie que está lá fora, né? Então, e que, portanto, não estão vivendo muito bem, né? Não estão vivendo bem. Sobrevivendo. Exatamente, e é por isso que eles são os principais consumidores de drogas, de medicamentos e de suicídios também, não é? Com toda a abastança que eles vivem, eles se suicidam mais frequentemente do que as classes pobres e média baixa, que vivem muito mais a solidariedade. Porque a ponta da desconexão, a ponta da desconexão é essa desses mais abastados, né? Eu tive um exemplo logo que a gente entrou no confinamento muito, assim, tudo muito concreto. Para mim as coisas estão acontecendo de uma maneira muito concreta. E a gente estava conversando sobre esses, então, que vivem muito bem dentro dos seus muros, muito preocupados com os valores fictícios aplicados no mercado, né? A bolsa logo caiu. E aí toda aquela especulação, não, realmente quem estava preparado agora compra ações esperando a valorização no futuro, aquele raciocínio todo que a gente conhece. E eu tenho uma diarista que vem aqui trabalhar para mim uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, e ela é também do grupo de risco. Eu disse para ela, Nilza, você fique em casa, você não saia para nada, né? Eu vou mandar suas diárias, você fica em casa. Mas eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar. Não, você fica em casa. Não, mas, Vanessa, você não precisa me mandar dinheiro nenhum, que eu sei que você também é uma lutadora. Você pode deixar que eu me viro aqui. Se eu precisar, eu te peço. Uau, que coisa, hein? Quer dizer, é isso. Agora, essa pessoa é uma pessoa que vive em comunidade, porque ela vive numa periferia onde a casa dela é grudada numa do lado direito, que é grudada numa do lado esquerdo, que é grudada uma em cima, que tem ali um pátiozinho, né, onde eles dividem, e ali, por mais que existam todos os conflitos, existe o lugar ideal para esse treino da solidariedade. Não falta. Quando falta para um, vai faltar para o outro, e ali há o compartilhamento. Essa noção que você trouxe também do pertencimento ao território, de novo a gente volta para as comunidades ancestrais, né? Por que da importância da demarcação das terras indígenas? Porque exatamente ali é o maior substrato de sabedoria que a gente tem de pertencimento e de como estar conectado à terra e poder exercer solidariedade, fazer a economia do amor valer, né? Convivendo nessa comunidade. Pois é. Agora, eu estou falando de uma comunidade que serviria como uma nova unidade de uma reconstrução de uma economia local, regional, nacional e global. Não é? Comunidades intencionais que compartilham um projeto de desenvolvimento de cada pessoa, de cada família e daquele grupo humano. Uma comunidade onde prevalecem a solidariedade, o respeito mútuo, o amor como acolhimento da diferença e a partilha, né? O partilhar do meu excedente para que todos tenham o suficiente, né? É isso que a gente chama de economia do suficiente, né? Então, acaba ou sai da cena a economia do lucro, do excedente, da acumulação, e entra em cena a economia do suficiente em termos materiais,
e para isso a gente precisa de criar o que a gente chama em alguns lugares sobriedade feliz. Eu defino que minhas necessidades são essas e não mais. Então, vivendo com isso, eu já estou feliz, não preciso de mais. Eu preciso só renovar aquele mínimo, não é? Isso aí eu estou falando para quem tem mais do que o mínimo, porque os que têm menos precisam crescer, precisam se desenvolver em termos materiais também, não é? Agora, a comunidade, como unidade de base de uma outra economia, ela se torna o território onde cada família e cada pessoa vai ter o seu pertencimento e vai compartilhar esse grande objetivo que é eu sou o sujeito do meu próprio desenvolvimento. É isso que é a governança completa, a governança integral, democrática, não é? É eu poder ser parte desse coletivo que está ajudando todos e cada um a se desenvolver cada vez mais como ser humano. Né? E você conhece como comum unidade, né? Você, a unidade que é comum e que nos torna, isso. Então, em unidade para desenvolver qualquer coisa que a gente queira, qualquer potencial, coisa. Inclusive o amor, né? Exato, inclusive o amor. Mas aí entra a última parte, que é essa cidadania planetária. É a gente chegar dessa comunidade local, chegar até uma visão de uma família humana integrada, onde as fronteiras geográficas sejam menos importantes do que os laços de fraternidade e sororidade que a gente cria entre nós, povos do planeta Terra, filhos da mesma mãe Terra. Né? Então, há uma outra rede que eu atuo, duas redes, uma é Diálogos em Humanidade, que a gente trabalha essa perspectiva da cidadania planetária em, atualmente, 14 países diferentes. E tem a outra, que a Mendizábal, que você leu há pouco, faz parte, Tânia, que é a Nação Pachamama, não é? Que é outra rede. Você deve ter visto até a bandeira que eu levo para todo lado. Conheço muito a Nação Pachamama, já tive em algumas místicas da Nação Pachamama. Sim, é linda, a bandeira é maravilhosa, diz tudo aquela bandeira. Pois é isso, minha querida. Então é isso. Que maravilha, Marcos. Olha, o pessoal está absurdamente inspirado com você. A Nélida Caseca, não sei se você conhece ela, eu acho que ela é lá do nosso grupo de debates da economia de Francisco e Clara. A Alzira Garcia trabalha comigo na Associação dos Engenheiros da Sabesp, maravilhosa, trabalha com educação ambiental das comunidades, dizendo esse debate acalenta a alma, obrigada por este momento de reflexão, ela é uma linda, né? E a Tânia está aqui, mandando um coraçãozinho, eu tenho certeza que é para você. A Jussara Mendonça, dizendo, obrigada, Marcos. Minha grande amiga e companheira do Pax. Então, olha só, esse povo todo está aqui. Muita gratidão, Marcos. A gente está sempre conectado, isso é uma alegria para mim, né? Você pode contar. Você por perto sempre me mantém a sanidade, né? De estar pensando no amor, né? Que é possível, né? Esse pensamento tão balizado, né? Uma utopia tão concreta. Concreta, do dia a dia, de cada momento. Do dia a dia, é só praticar. Eu te falei isso outro dia, né? Você me inspira, inclusive com relação aos seus relacionamentos, você já me inspira. Imagine, então, é verdade. Imagine, então, nessa perspectiva de tratar o amor na escala planetária. E é tão fácil, né? Só perceber de que a gente tem, ou como o Papa diz na encíclica Laudato Si, pertencemos a uma mesma casa, e a cidadania é uma cidadania ecológica e planetária, porque a gente tem um lugar comum para viver, que é o planeta Terra, ou na outra perspectiva que ele também aborda, e a gente conhece dos povos originários, que é uma mãe,
é esse aspecto feminino da Clara, né? O aspecto da criação, da fertilidade, da abundância, né? E da prosperidade. Você falou uma coisa que depois eu quero deixar com você para você finalizar, que me conecta muito nesse raciocínio, que é o do fluxo. Nós temos uma inclinação para a prosperidade, porque o planeta que nos acolhe, esse ser vivo, é abundante e é próspero. O fluxo é de abundância e de prosperidade. A questão é não se debater contra o fluxo e se permitir ingressar e caminhar nesse fluxo que é de amor, né? Que é o da cocriação, não é o da destruição. E aí eu queria deixar um tchau já para você, agradecida demais, e deixar você com as últimas palavras aí para a gente encerrar. Que nós vamos estar lá em Assis. Pois é. Eu acho que tem que partir de uma realidade bastante dura e contraditória, que é a seguinte: ao mesmo tempo em que há essa devastação bastante dolorosa do vírus, nós estamos vivendo um lado de positividade, que é a redução drástica das emissões de gases de estufa, né, que está realmente apontando para alguma coisa como 6% a 8% menos emissões. Não é equilíbrio entre emissão e captação, não. É menos emissões. Então, isso está limpando os ares de cidades como Nova Delhi, como São Paulo. Você aí deve ter uma testemunha. Os animais estão se aproximando da minha janela, é incrível. Estão aparecendo realmente. As águas da Baía de Guanabara estão transparentes. Ipanema está mais transparente do que a gente jamais viu e vazia, não tem uma pessoa na praia, não é? E, em suma, há uma série de melhoras no meio ambiente que são resultantes do estancamento do crescimento econômico ilimitado. E isso aí nos leva a perguntar, será que vai durar? E eu não vou ter tempo para elaborar, mas eu dou só essa pista, não é? Os cientistas dizem, mesmo que a gente consiga reduzir em 8% as emissões durante 2020, não basta. Nós precisamos de, no mínimo, 7,6% de redução anualmente durante toda a década até 2030, para a gente sair da faixa de risco de explodir o aquecimento global acima de 2%, de 2 graus centígrados. E não é 1,5, é 2 graus centígrados. Então, esse é um elemento. Nós temos que pensar uma economia do carbono de líquido zero, carbono zero líquido, para que a gente viabilize o afastamento da ameaça do aquecimento global. E aí eu te digo, Vanessa e queridas e queridos ouvintes, eu sinto que a Mãe Terra lançou, junto com a contribuição de seres humanos, lançou esse vírus para dar uma sacudida na humanidade e mostrar a gente que o caminho que o capital está querendo continuar levando a nossa Mãe Terra é um caminho de abismo para a vida, não só humana, mas a vida no planeta. E que o único caminho de superação disso é a gente estar acordado para mudar em tempo as tendências que estão nos levando a esse abismo. E isso significa acabar com o crescimento econômico ilimitado e reconverter a economia para o nível das pessoas, da vida e das comunidades no plano territorial. Daí é que vem uma outra globalização. Que nos importa essa cidadania planetária do amor. Ah, Marcos, que bom te ouvir, que bom te ouvir. A gente está agora com a oportunidade de estar em quarentena, mais quietos, e a gente tem essa oportunidade de pensar como reinventar.
né? A partir dessa constatação, como é que a gente reinventa a nós próprios, né? E aí a tudo que nos cerca também. Muita gratidão por você estar aqui comigo. Gratidão, Vanessa. Espero que você possa voltar em breve. A gente pretende continuar toda semana com uma live. Quem sabe a gente faça um bate-papo futuro com mais gente, mais co-criadores dessa nova normalidade. Eu gostei muito de te ouvir. E o pessoal está aqui vibrando. Hã? Tá bom. Posso até recomendar depois nomes para você. Então, vamos construir juntos uma próxima. Bora? Tá legal. Perfeito. Vamos sim. Tchau, meu querido. Beijos para vocês. Uma Tchau. boa noite, um bom descanso. Beijo para minha Catita. Ai, beijo, Catita. E fique em casa, hein? Se cuida. Você e a Catita. Obrigado. Tchau, meu querido. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada, viu, por terem vindo, pelas contribuições. É super importante vocês aqui com a gente. Até a próxima, quarta-feira que vem, às 20 horas.